Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, aproximadamente 5% da população sofre com a oleosidade nos cabelos. A gente vai falar de cabelo oleoso. O problema costuma acometer mais os homens devido à grande quantidade de sebo que as glândulas sebáceas masculinas produzem, mas ninguém sofre tanto com isso quanto as mulheres. É muito comum, né, a gente encontrar uma mulher incomodada, falando: eu preciso correr pra casa, tenho que lavar a cabeça, eu não posso ser tal da festa sem antes lavar o cabelo. E a gente sabe que o aspecto engordurado incomoda. Ele, de fato, é capaz de comprometer qualquer superprodução, né? Deixa aquela aparência de desleixado. Se você também sofre com esse mal, você vai aprender agora que alguns cuidados simples podem ser tomados para amenizar e evitar os problemas mais sérios. E para falar sobre isso, eu recebo a terapeuta capilar, que estudou no Japão durante 6 anos, sabe tudo sobre cabelo e está aqui comigo já. Patrícia Maciel, obrigada por ter vindo, viu? Querida, tudo bem? Sempre tão bom te receber, tudo bem, né? Cláudia, e a obrigada. Patrícia, vamos sentar ali um pouquinho, ela realmente foi a fundo para entender um pouco toda essa questão do cabelo. Mas a gente também associa o cabelo oleoso a caspa, seborreia. Tem relação? Sim, Claudinha, tem muita relação. A oleosidade, inclusive, é um dos desencadeadores da perda de cabelo. Então, tudo começa por aí. É a síndrome inicial da perda de cabelos, é a oleosidade. Tá. E aí, junto com ela, tem a caspa, né? E a gente foi conversar com a doutora Lígia Cogos, que é dermatologista, para saber o que é caspa, porque tem gente que fica apavorado querendo entender e se existe tratamento para caspa. Isso de acordo com a dermatologista Lígia Cogos. Vamos ver o que ela respondeu e a gente já continua a conversa aqui com a Patrícia. A caspa, aquela poeirinha que cai sobre as roupas e que causa tanto constrangimento, que os dermatologistas não chamam de caspa, e sim de dermatite seborreica, é uma condição em que as glândulas sebáceas do couro cabeludo estão trabalhando demais. A secreção sebácea oleosa tem um pH ácido, já que é composta de ácidos graxos, e queima o couro cabeludo, resultando no eczema ou na dermatite seborreica, que se caracteriza justamente por isso: descamação, coceira, irritação e vermelhidão. Muita gente que sofre de caspa nota que aquilo piora sensivelmente com fases de cansaço, de estresse. No inverno também há uma piora e um certo desequilíbrio do organismo, às vezes até uma alimentação rica demais em açúcares, carboidratos, com poucas verduras. Para se combater a caspa, é necessário usar shampoos especiais para controlar essa produção excessiva de óleo pelas glândulas sebáceas do couro cabeludo. Então, são shampoos à base de zinco, aqueles shampoos azuis, shampoos à base de enxofre, de ácido salicílico, de sulfacetamida sódica, de piroquitoneolamina. Procure esses itens nos rótulos dos shampoos. Muitas vezes se usam também loções à base de corticoide, quando a dermatite é mais exuberante. E às vezes até medicamentos via oral são usados na tentativa de eliminar definitivamente o problema. Exercício físico, alimentação saudável, 8 horas de sono por dia e os shampoos adequados são muito eficientes para se eliminar a caspa. Muito bom. Obrigada, doutora Lígia Cogos. A gente tem uma vertente da medicina, que é a dermatologia, uma especialidade da medicina, que é a dermatologia. E aí, aqui no Brasil, a gente sabe que é essa formação. Mas a Patrícia Maciel foi para o Japão para entender a fundo, porque lá existe uma especialização, que é a terapia capilar, uma faculdade de 6 anos no Japão, para entender tudo sobre cabelo. Então, a gente teve ali uma boa aula, dicas preciosas da doutora Lígia Cogos, mas agora a gente vai entender minuciosamente como é que essa oleosidade acontece e como é que a gente trata, né? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai receber uma nutricionista também para falar da alimentação correta para evitar essa oleosidade excessiva nos cabelos. Tá certo, Patrícia? Perfeito, é um trabalho multiprofissional. Sempre falo isso, cada um vai determinar um trabalho, né, para a gente obter um resultado. Hoje, esse mundo da especialidade é maravilhoso, né, Cláudia? Porque a gente pode especificar em cada área e somar essa multidisciplinariedade com um resultado melhor. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, já que você falou de multidisciplinar.
Precisa também, talvez não do acompanhamento, mas a cabeça tá bem, a pessoa tá tranquila para que isso tudo funcione? Tem um lado emocional envolvido na questão da oleosidade capilar? Eu falo assim que o cabelo é puramente isso. Lógico, eu falo, isso aqui é sintoma, não é a causa. A causa é a causa é um conjunto de coisas. Começa pela hereditariedade. Quem tem tendência a brotar óleo, já é hereditário isso. Uma formação maior de expelir, de brotar, de fazer o óleo orgânico, né, no organismo. E depois tem as questões sazonais, climáticas, de acordo com cada clima, o cabelo, isso também pode... Por exemplo, no frio, a gente consome muitos calóricos, então brota mais óleo. Mas no calor, a gente também fica mais expostos a radiações solares, o grau de poluição aumenta. Então a glândula sebácea também reage a isso, né? Essa formação orgânica, eu acho que tem que ter um cuidado, sabe, Claudinha? Porque o óleo, a glândula sebácea ela é muito inteligente. Então, você tira bruscamente o óleo com produtos meio agressivos, o que ela vai fazer? Ela vai brotar, vai fabricar mais óleos. Então, às vezes, a gente tem, para acalmar o óleo, tem que trabalhar com óleo. É mesmo? É engraçado isso, né? Então, cuidado com banho muito quente. Você faz um efeito rebote. Quando a gente, por exemplo, quer tirar uma gordura da louça, a gente lava a louça com água bem quente. No cabelo, não é assim que funciona. Não. É o contrário. Tudo que você tirar bruscamente, eu chamo isso de efeito rebote. Você vai formar bruscamente. Então, a água quente é uma forma de tirar bruscamente esse óleo. Alguns produtos muito limpantes vão fazer isso. A glândula vai dobrar a produção. Então, lavar o cabelo todos os dias é saudável? Sim. É indicado? Sim. Mas, em alguns casos, que a glândula sebácea ela está descontrolada, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir essas lavadas para dias alternados, para dar tempo dessa produção diminuir de óleo. Senão, você lava de manhã, quando é de tarde já está minando o óleo. Aí você vai lavar 2 vezes por dia, daqui a pouco é 3 vezes por dia. Então, o controle, às vezes, é diminuir as lavadas, usar um produto adequado e para que a glândula trabalhe mais lentamente. Puxa, então isso também vai exigir uma certa dose de paciência, né? Sim. Principalmente as mulheres, que ficam no desesperadas com o começo cabelo é de oleoso. chorar, falar, imagina, você está minando o óleo e fala assim, não lave o cabelo. Como é que eu fico no dia seguinte para trabalhar com aquele cabelo pingando óleo? Tem alguns truques. Então tá, a gente vai aprender esses truques também aqui. Agora, isso tudo vem de dentro para fora. Sim. Ele pode ter uma correlação, a oleosidade, uma correlação hereditária. Então, você vem de uma família que já tem uma tendência, não a um ressecamento, à produção de óleo maior. A alimentação, né? Quem come muitas frituras, refrigerantes, muito carboidrato, vai ter uma tendência a uma produção maior de óleos. As pessoas mais gordinhas produzem mais óleo? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas tem um desequilíbrio com a alimentação, tá? Com uma questão sazonal e como você mantém a manutenção no seu dia a dia, para poder ter um controle maior. Tá? Não inibir, um controle. Tem que controlar. A gente tem umas imagens, eu até fiquei olhando e pensando, mas o que essas imagens vão me ajudar a entender esse processo de cabelo oleoso? Eu quero que você me ajude a entender isso melhor. Eu vou pedir para a produção colocar algumas imagens que a Patrícia Maciel separou pra gente, e aí sim a gente vai poder falar um pouquinho sobre célula do tecido capilar. O que é isso? Então, a gente chama de capa córnea. Essas células, elas vão se juntando. Quanto maior a produção de óleo no couro cabeludo, maior a quantidade dessas células. Então, imagine, isso aí é uma microfoto. Então, imagine isso dentro no tecido do couro cabeludo, impedindo uma oxigenação do couro cabeludo. É daí que começa a formar uma grande quantidade de célula morta, de capa córnea, o ambiente propício para formar fungos, bactérias, e inibir a oxigenação natural do couro, impedindo um crescimento saudável do cabelo. Normalmente quem tem o cabelo oleoso, que tem essa capa córnea, que seria meio que o entupimento, tem o cabelo com dificuldade de crescimento também? Também, porque, olha só,
O que não absorve, um couro cabeludo desse não absorve. O que não absorve, o contrário também não nasce. E se nasce, nasce um fio fininho, com dificuldade, com uma menor oxigenação. Ok. Daí a gente tem uma imagem da radiografia interna do tecido piloso. O que é isso? Vamos lá, que vamos falar. Olha só, ali a gente vê a glândula sebácea e esse tubo onde está o fio, né? O fio do cabelo se processa. Então, quando a glândula sebácea começa a aumentar muito a produção, ela começa a comprimir e impedir o crescimento desse duto onde fica o fio do cabelo, Claudinha. Por isso que o cabelo cresce com mais dificuldade Aí o também. duto fica espremido, porque a glândula vai crescendo, vai cedendo tecido, vai comprimindo e diminuindo esse duto. Isso muda a espessura do cabelo? Total. Muda para o segundo tipo de cabelo, que a gente chama de velos, né? Esse fio tem uma duração menor, dura de 1 a 3 anos e meio. E o primeiro fio é um fio que dura 10 anos, é o pelo terminal, esse fio que fica longo como o seu. O velos, ele não passa daqui. Ele chega aqui e cai, Então porque é um fio mais fino. É verdade que tem gente que fala, meu cabelo não cresce. Isso é verdade, tem cabelo que não cresce. Porque tem um fio miniaturizado, um fio fino, aquele segundo tipo de cabelo que a gente chama de velos. Ele não passa daqui. Então, se você tem poucos pelos terminais, então o seu cabelo pode ficar aquele fiapinho nas pontas e a maior quantidade aqui na raiz, porque são velos. E ainda tem o terceiro tipo de cabelo, que é a lanugem, que dura 6 meses. Nossa, esse então dura bem pouquinho. Então, a oleosidade também pode provocar a calvície. A miniaturização, consequentemente, a calvície. A queda pode ficar mais atenuada com a grande oleosidade, porque o óleo... É dito já, o óleo, ele não se mistura nada, né? Então, ele impermeabiliza o couro cabeludo, diminuindo a absorção das coisas e o crescimento. E o que é a seborreia? Então, a seborreia é o excesso sebáceo, que são vários graus. Esse excesso sebáceo, ele também pode virar doenças como dermatites, como a doutora estava falando, dermatite seborreica, enfim, e outras coisas piores. Então, gente, tá claro que precisa haver um controle dessa oleosidade excessiva no cabelo, né? Isso é fato. É um fato, porque é o começo que vai gerar uma série de dificuldades e outros problemas do couro cabeludo. É possível controlar essa oleosidade? Sim, é possível. Então, segura aí, doutora. No próximo bloco, a gente vai aprender, então, como é que a gente controla a oleosidade excessiva no cabelo, combinado? Ok. A gente tá falando sobre cabelo oleoso. Na verdade, você que tem alguma dúvida sobre cabelo também pode participar. No 0 Operadora 11 2202 8432. E eu acho que é uma oportunidade incrível, porque são poucos profissionais especializados em terapia capilar aqui no Brasil. Patrícia Maciel, por exemplo, estudou 6 anos no Japão, é uma das poucas profissionais que existem no país, com toda a formação que ela tem. E está aqui para nos ajudar a entender como é que a gente controla a oleosidade excessiva do couro cabeludo, mas ela também pode te ajudar com a sua dúvida. 0 Operadora 11 2202 8432. Participe. Agora, a gente falou no primeiro bloco, já deu para todo mundo entender que precisa controlar essa oleosidade do couro cabeludo. Agora, como? Então, a gente falou em inibir essas lavadas, mas tem que ser bem claro, isso não é não lavar os cabelos, hein? É importante que lave os cabelos. Mas, nesses casos de descontrole sebáceo, a minha sugestão seria alternar as lavadas para dia sim, dia não. Tá. E aí, como é que fica? Acho que a primeira dificuldade é como é que eu vou trabalhar no dia seguinte com o cabelo muito oleoso, com um aspecto feio, com um aspecto de sujo a oleosidade causa, né? Então, eu sugiro, assim, se está muito descontrolado e tem que alternar as lavadas, usar Hoje a gente tem um shampoo a seco. Que é aquele pozinho, né? É um sprayzinho. Ele não faz mal? Olha, nem mal, nem bem. Mas ele vai dar para tapear, inicialmente, para esse controle dessas lavadas alternadas, Claudinha. Então, são jatos que você vai dar, né, no couro cabeludo. Com algodãozinho ou uma gaze, você ajuda a tirar um pouquinho da sujidade do cabelo e dá para ajeitar, dá para quebrar o galho, né? O cheiro fica bom, agradável. Mas existem coisas mais simples, como talco, um talco neutro. Você jogar um pouquinho delicadamente no couro cabeludo, o talco vai ajudar a encorpar um pouquinho o fio, né? E chupar um pouquinho desse óleo, para que você consiga ficar um dia
segurando essa produção sebácea. A glândula, ela vai desacelerar com esse fato. E depois escolher um shampoo mais, a gente chama de neutro, né? O que não é ácido, o que não é alcalino é neutro. Então, um shampoo para bebê. Um pH neutro. Shampoo para bebê neutro. seria o ideal. Um pH neutro. Por quê? Se você entrar com um shampoo muito limpante, ele vai começar a acelerar a célula, porque ele vai bruscamente tirar o óleo. Olha, isso ninguém fala. Aliás, a indústria de cosméticos vende pra gente o contrário, né? Shampoo pra cabelo oleoso, aquele lá que limpa. Aí você vai, exagera e lava todo dia e a coisa só vai piorando. Vai piorando. E aí eles vão vendendo mais shampoo, né? É assim. Exatamente. Então é um shampoo neutro. Exatamente, Claudinha. Então, porque um shampoo mais agressivo, não que que ele não tenha função. Existem os shampoos, mas eu acho mais indicado para um manuseio profissional, para um cabeleireiro mais hábil, para uma terapeuta capilar. Está fazendo em cabine isso, porque ele também não tira só a sujidade, ele não tira só a sujeira. Ele não é um produto inteligente que tira só o que não pode. Ele tira tudo, ele tira algumas propriedades que depois você tem que repor. E as pessoas em casa, às vezes, não conseguem repor essas propriedades. Tá. Então... Agora, você falou de lavar o cabelo, mas eu sei que não é bem o cabelo que a gente lava, porque eu aprendi isso contigo, né? A gente lava a cabeça. Couro cabeludo. Cabelo não se lava. Mesmo quem tem o cabelo oleoso? Mesmo quem tem o cabelo oleoso. O que se lava é o couro cabeludo. Isso aqui é célula morta, né? Eu falo sempre, não é a roupa suja que se esfrega no tanque. Então, você vai lavar o couro cabeludo, procurar um shampoo neutro, como eu disse, uma quantidade de uma moedinha de R$1. A caixa craniana, eu meço shampoo por caixa craniana, não por comprimento ou quantidade de cabelo. Então, a caixa craniana, a dose é 1 ml. 1 ml em shampoo é uma moeda de R$1. Tá. Se for usar alguma loção, 1 ml em gotas, são 20 gotas 1 ml. É a dose para couro cabeludo. Se for em spray, 6 borrifadas corresponde a 1 ml. E se for em espuminha, alguma coisa em mousse, é uma bolinha de ping-pong. Essa é a dose de 1 ml para a caixa craniana. Que você vai distribuir nos 6 pontos, massagear, como se fosse um sapato, que não pode ficar nem um pedaço sem graxa. Em círculos para que tenha absorção, com uma mão levemente pesada, sem unhas, em todo o couro cabeludo, deixa agir, aí você enxágua. Quando você enxágua o produto e faz assim, as pontas estão limpinhas. Não precisa ficar esfregando porque o a cabelo. ponta pede condicionador, Aí, na pede ao ponta, a gente contrário, passa pede o catione, pede creme. Mas aí não vai passar creme na cabeça? Nunca. Creme é só no cabelo. Só no cabelo. Tá. Tem uma pergunta aqui da Maria do Carmo Ferreira Guerreiro, ela é de Suzano. Ela disse que os cabelos dela estão caindo muito. Ela quer saber o que fazer. Ela tem 71 anos. Com o passar da idade, o cabelo cai mesmo naturalmente ou não? Independente de idade, os cabelos trocam. A gente tem um ciclo de 27 trocas durante a vida. Durante toda a vida, o cabelo cai e nasce 27 vezes. Então, lógico, os fios mais finos caem com mais velocidade, os fios mais grossos, que a gente chama de pelo terminal, tem uma vida, dura de 6 a 10 anos esse fio, né? Mas você tem uma produção lá embaixo de 27 produções de cabelo. Isso cai e nasce 27 vezes. Independente de idade, ele vai trocar. A queda acentuada, ela pode ter muitas razões, Claudinha. Como eu estava falando, isso aqui é sintoma, não é a causa. O que você come, o que você bebe, o que você dorme, se você está triste, se você está alegre, meio ambiente, tipo de trabalho. Disfunção hormonal, uma tireoide, ovário policístico. Tem muitas coisas que podem investigar, né? Investigar qual é. Bom. Então, aí eu sugiro que ela procure um profissional, faça uma investigação, qual o motivo real dessa queda. Né? E às vezes um sintoma simples, que é simples, né? Uma queda de cabelo, pode te apontar aí que tem uma doencinha para ser tratada ou um desequilíbrio que pode ser equilibrado, né? Isso é muito bom. Exatamente. Mas a gente estava falando de tratamento do cabelo oleoso. Tá. Então, alternar as lavadas, dia sim, dia Já não. não. Consumir muita água. Tá. Banho, a água é quente Água, ou fria? a temperatura é 27 graus, seria. Tá. É uma temperatura, na verdade, é quase fria. É quase fria. É quase fria. É a temperatura do seu corpo. Essa. A do nosso Essa corpo é um pouquinho mais temperatura. quente, né? A gente fica com uns Pouquinho. 35, 36 graus. 27, então é mais um pouco friozinho. mais fria. Tá. Mais ou menos essa temperatura. E
a água quente vai explodir. E não precisa ser necessariamente gelada. Tem alguma coisa que a pessoa deva fazer como se fosse uma máscara, alguma coisa na cabeça? Olha, passar algum tipo de astringente? Quem ou tem não? paciência de se aventurar em casa, eu acho que a argila. Argila? Que você compra argila. Argila, ela ajuda a segurar um pouco esse óleo. E faz o quê? Aplicações como se fossem máscaras que a gente aplica na pele. Você dilui essa argila num pouquinho de água, né? Você pode se aventurar mais ainda, tem coisas naturais maravilhosas como hortelã, que é antisséptico, umas gotinhas de limão. E passa no cabelo e deixa agir um você pouquinho? passar no couro cabeludo antes das lavadas e fazer algumas massagens, deixar um tempinho, como uma máscara você deixa na pele, e depois em seguida fazer a sua asepsia normal, a sua lavada normal de cabelo. Com uma temperatura baixa, com shampoo neutro. Acho que é uma boa ajuda para ajudar a inibir um pouquinho esse óleo. No comecinho do nosso bate-papo, você falou de óleo, que às vezes a oleosidade é tão grande que você vai precisar de um outro óleo para dar uma equilibrada nisso. Que óleo que seria Boa bom para usar? pergunta, Claudinha. Bom, na verdade, qualquer óleo. De preferência, os mais cheirosinhos. Hoje a gente tem uma cosmetologia, tem um segmento em ascensão, tem coisas deliciosas, mas pode ser o azeite em casa, um óleo de azeite, um óleo de argan, que é um óleo muito... A gente já comprovou E é para passar o esses... óleo no couro cabeludo? À noite, na véspera de lavar. À noite você dorme, então você expulsa o fator de crescimento, esse hormônio. Ajuda muito a fortalecer os tratamentos que você faz. Então a gente chama de tratamento noturno para couro cabeludo e para cabelo. E o óleo de argan, por exemplo, que é um óleo que eu particularmente adoro, tanto no couro cabeludo como nos fios, na véspera de lavar, você faz um trabalho ótimo. E no dia seguinte levanta e lava o cabelo. Aí o cabelo já está hidratado e a cabeça está tratada. É isso? É maravilhoso. Então, você vai que massagear legal. esse óleo, ele vai ajudar a acalmar a glândula sebácea. Tem os benefícios do argan, que são muitos. O fio vai ficar nutrido com esse óleo. E depois você lava, tira aquele aspecto de melado, vai ficar com o cabelo lindo no dia seguinte. Perfeito. Ó, já responde a pergunta da Sônia da Conceição. Ela é de Colônia Samambaia, no Paraná. Ela diz que o cabelo é oleoso na raiz e as pontas são ressecadas. Então, ela pode passar na véspera de lavar o óleo de argan no couro cabeludo e nas pontas. E nas pontas. Depois lava no dia seguinte. Depois lava no dia seguinte. Show. Vai dar uma bela acalmada nesse óleo. Acalma E também, vai nutrir essas pontas e aí secas. também diminui essa incidência de oleosidade. Sim, sim. Óleo acalma óleo. A glândula sebácea vê uma carga de óleo no tecido, ela vai desacelerar o processo de fabricar óleo. Perfeito. Natural. É verdade que a gente precisa cortar os cabelos a cada 2 meses, as pontinhas, ou isso é mito? Olha, eu cuido de cabelo como se eu estivesse cuidando de plantas, Claudinha. E cabelo e plantas, para mim, falam a mesma linguagem. Não tem poda, não tem período de poda. Então, eu acho que tudo vai somar para uma qualidade boa de cabelo. Você vê um cabelo que fica muito tempo sem cortar, ele vai crescendo com pontas duplas, essas pontas vão se lascando, pode ir até a raiz. Isso diminui a qualidade do cabelo, visualmente fica feio, um cabelo com um aspecto ruim. Então, a poda, independente do quanto você corte, não precisa cortar um tanto assim, eu quero deixar crescer, pode ser um pauzinho, mas eu acho que ela tem uma, assim, dá um visual diferente Importante, pro cabelo. então, fazer essas podas frequentes. E a cada 2 meses, exatamente, Um é um pouquinho, período para bom. quem quer deixar o cabelo crescer. Tem algumas perguntas aqui parecidas. Descolorir o cabelo ajuda a diminuir a oleosidade? Isso é assim, um efeito, assim, é uma tampa na panela de pressão. A pressão continua lá dentro, mas você põe só uma tampa. Então, o cabelo vai ficar esturricado com a descoloração, mas a produção é a mesma. É a mesma. Da raiz. Então, na raiz vai continuar oleoso do mesmo jeito e as pontas vão ficar mais ressecadas. Do mesmo jeito, não. As pessoas às vezes fazem essas mechas, luzes, para poder ter alguns fios mesclados mais secos para aumentar o volume do cabelo. Mas é uma coisa paliativa, não é resolver um problema. A produção sebácea está lá. O importante, então, olha, só resumindo, alternar as lavadas, você lavar o cabelo de forma correta. Até a produção me trouxe aqui uma moedinha de R$1. É pouquinho, mas é essa a quantidade de shampoo que você vai usar no seu cabelo, espalhando pelos pontos que a Patrícia já ensinou pra gente. Usar água fria para lavar os cabelos e à noite, antes da lavada, você pode passar o óleo de argan, que é raiz,
e ponta. Pontas, tudo. Maravilha. Gostei. Acho que ajudou a muita gente a lidar com essa oleosidade. Diferente daquilo que a gente acha, né? Que tem que lavar o cabelo toda hora. Não é bem assim, não. Vamos cuidar que a gente vai ter o cabelo saudável. Deixa eu passar os seus contatos. Patrícia Maciel, ela tem um site bárbaro. patriciamaciel.com.br. Entra lá. Você vai entender mais ainda de cabelo. O e-mail é contato@patriciamaciel.com.br. Então lá você também já tem tudo o que você precisa, pode agendar sua consulta. Se você tá com problema de queda de cabelo, tem equipamentos bárbaros. A clínica dela é um show. Coisa que a gente nem imagina que existe, lá tem. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a Muito bom você te e a toda a sua receber equipe sempre. maravilhosa. Muito obrigada.